Olá, tudo bem? Meu nome é Glaucio. Sejam todos bem-vindos a essa reunião de encerramento. Estarei aqui passando informações importantes nesse encerramento dessa auditoria no escopo de unidades armazenadoras em ambiente natural. Gostaríamos de salientar e reforçar mais uma vez, igual foi falado na reunião de abertura, que todas as informações coletadas, checadas, evidenciadas são altamente confidenciais entre o cliente e a certificadora. Essas informações não são divulgadas a terceiros, ao menos que tenha autorização do cliente. Mas todos os auditores responsáveis, participantes desse processo de auditoria, possuem termos de confidencialidade e imparcialidade assinados junto à certificadora. Caso necessitem de uma cópia, podem fazer a solicitação. É importante também informar que os nossos auditores, a equipe de auditores, não tem nenhum vínculo empregatício, nenhum vínculo familiar com o local onde eles estão auditando. Portanto, eles são imparciais, possuem todo o processo de imparcialidade para estar avaliando esse processo, essa avaliação da conformidade dentro do processo de auditoria no escopo de unidades armazenadoras em ambiente natural da Instrução Normativa número 29 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual vocês estão sendo submetidos. Mais uma vez, agradecemos a escolha da Savassi Certificadora, o aceite dos auditores e, nesse momento agora, estaremos falando de informações finais desse processo de auditoria, informações que serão complementadas pelos nossos auditores, pela equipe responsável pela condução dessa auditoria na unidade armazenadora. Informamos também que os nossos auditores não podem dar recomendações, não podem recomendar o que fazer, onde procurar para determinada resolução. Eles são proibidos por contrato, possuem contratos assinados junto à certificadora, a qual proíbe eles darem recomendações. A função deles é realizar a avaliação da conformidade dentro das normas aplicáveis. Informamos também que em caso de não conformidades, eles farão a leitura das não conformidades posterior a esse vídeo, a qual vocês possuem um prazo de 5 dias úteis para encaminhar as tratativas, as propostas de resolução. Essas tratativas deverão seguir um tratamento específico, a qual será enviado para vocês, serão fornecido para vocês um link de tratamento de não conformidades que é exposto em nossos sites. Vocês terão acesso a esses tratamentos, de como vocês tratarem essa não conformidade. Então é importante vocês estarem seguindo, não seguir nada da cabeça de vocês para estarem fazendo as propostas de tratamento das não conformidades. É imprescindível que sigam esse documento que será disponibilizado aí para vocês no final da auditoria e devem seguir eles. Lembrando, 5 dias úteis para encaminhar a proposta, depois mais 35 dias para encaminhar as evidências de tratativas das não conformidades e depois desse prazo o auditor tem mais 5 dias úteis para avaliar essas evidências e finalizar o processo de vocês. Esses são os prazos que são estabelecidos. Caso esses prazos não sejam cumpridos, é emitido um ofício, uma carta ofício de notificação informando o motivo da não certificação da unidade armazenadora. Então é importante cumprir esses prazos e cumprir essas regras aí em caso de não conformidade, a qual os auditores farão a leitura ao final do vídeo. Informo também que os auditores farão a leitura dos pontos positivos, oportunidade de melhorias, envolvimento do pessoal, documentação, ou seja, eles farão um resumo de tudo aquilo que eles viram nesse processo de auditoria. Nesse período de auditoria, eles irão repassar ao final desse vídeo essas observações, ponto de melhoria, observações, envolvimento do pessoal, recursos humanos, enfim, estrutura da unidade armazenadora. Eles irão fazer um resumo para vocês baseado nisso aí. É importante também ficarem atentos aos dados que serão validados, né? Dados esses, por exemplo, endereço, CDAs que foram certificados, locais, sites que estão incluídos no processo de certificação. Então eles farão a leitura dessas informações, funcionários fixos, funcionários temporários, área total do empreendimento, área construída, enfim, todas as informações que serão resumidas após esse vídeo na reunião de encerramento e que são de suma importância no processo de certificação. Dados esses que não podem ser alterados posteriormente. Esses dados serão seguidos
e serão solidificados para a emissão dos relatórios finais. Importante também que os nossos auditores não têm a liberação de finalizar a auditoria aí na unidade de vocês sem que apresente para vocês o relatório final, a lista de verificação preenchida, né? Ou seja, eles não podem finalizar uma auditoria sem entregar essa lista de verificação, ou de forma física, impressa, assinada, ou de forma digital. Então eles têm por obrigação, ao finalizar a auditoria, entregar essa lista de verificação, esse relatório de auditoria, a lista de verificação a qual ele avaliou a conformidade. Informo também que em caso de redimensionamento, mudança de horário, de dias, eles também farão a leitura, né, caso tenha sido necessário nesse processo de auditoria. Informamos também que a validade do certificado são de 5 anos após a sua tomada de decisão, né? Então tem validade de 5 anos. Dentro dessa validade, dentro dessa licença, como é que funciona? Ao findar a auditoria, caso a unidade armazenadora não tenha nenhuma não conformidade, o prazo para a emissão do certificado são de 30 dias úteis, ou seja, último dia de auditoria conta-se 30 dias úteis para a emissão do certificado. Porque esse processo, quem emite o certificado, quem toma a decisão final pela certificação não é o auditor apenas recomenda, né? A equipe auditora, ela recomenda ou não aquela unidade armazenadora para o processo de certificação. Isso é submetida a um analista que vai analisar todos os documentos, toda a sistemática de auditoria. Depois o analista submete isso ao comitê de certificação e o comitê de certificação delibera ou não o processo. Para aí sim depois entrar no site do Ministério da Agricultura, fazer o lançamento das informações e emitir o certificado, a licença desse processo. Caso tenha algum atraso nessa emissão do certificado, algum problema nos sites do Ministério ou outros, serão informados ao senhor. Mas o prazo médio aí para a emissão do certificado da licença são de 30 dias úteis a contar do último dia de auditoria. Ou caso tenha não conformidade, a contar do último dia de resolução, ou seja, aquele momento que você manda as evidências e o auditor dá ok, não conformidades finalizadas com sucesso, a partir daquele dia que ele informa do fechamento das não conformidades, caso tenha, conta-se os 30 dias úteis para a emissão da licença e do certificado. Ao final dessa reunião de encerramento, vocês estarão assinando a lista de presença lá no encerramento. Vocês já assinaram ela na abertura, agora vocês vão estar assinando a lista de presença no encerramento, constando a assinatura de vocês e o horário de encerramento, e os auditores farão os complementos aí necessários dentro daquilo que a gente disse. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos, agradecemos a escolha da Savassi Certificadora nesse árduo processo de certificação e sucesso a todos.